Oi, gente, boa noite. Boa noite. Gente, Boa noite. tolerância. Bem pontual. O objetivo aqui é no final do dia, né? Mas o objetivo aqui é a gente ser pontual mesmo, mostrar o nosso protocolo de sepse, tirar as dúvidas e tentar colocar em prática as boas práticas, né, do que o último manual recomenda, para que a gente consiga manejar da melhor forma os pacientes, tá? E aí eu pedi que toda a equipe multi participasse, porque todos nós da assistência temos em algum momento o contato e podemos sim ser o sinalizador e o disparador desse protocolo. Então, é isso. Agradeço a presença de vocês e aí daqui a pouquinho a gente começa. Mais uns 2 minutinhos. Vocês estão vendo? Gente, então, tudo certo? Sim. Sim, tudo certo. Eu vou passar aí, você passa. Pronto. Gente, vamos começar. Então, a nossa aula está sendo gravada. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Muita gente aqui, fico muito feliz. Isso faz tanta diferença para mim, assim, que a gente sabe que estamos aí nesses meses todos batalhando, né, por uma assistência melhor, por um hospital cada vez melhor.
E eu acho que essa quantidade de pessoas aqui mostra que muita gente também está com esse mesmo intuito. E isso é muito bom. Então, para quem não me conhece, acredito que a maioria aqui já, pelo menos, já falou comigo alguma vez. Eu sou Natália, sou médica infectologista, sou coordenadora da STIH do hospital e também coordeno a enfermaria de clínica médica adulto das alas A e B. Antes da gente falar propriamente do nosso protocolo, eu vou iniciar falando... Não está passando aí. Está passando para vocês? Tá sim, tá passando. Ah, tá passando? Beleza. Tá, tudo certo. Antes de iniciar falando do nosso protocolo propriamente dito, eu vou trazer para vocês um apanhado geral, né? Em relação aos dados de sepse no Brasil e no mundo, que a gente tem mais de 400 mil casos de sepse em pacientes adultos por ano, sendo que praticamente um pouquinho mais da metade desses casos evoluem a óbito. Isso é um dado muito alarmante. O quadro atual, então, ele mostra uma taxa de mortalidade por sepse bem maior do que nos países em desenvolvimento, quando ele é comparado, o Brasil, com outros países, e indicando ser necessário, então, haver medidas para que esse problema seja controlado e a maior agilidade nesse diagnóstico. O ILAS, que é o Instituto Latino-Americano de Sepse, ele fez esse estudo e ele liberou esse documento no ano passado. Esse ano ainda, o ILAS mostrou que a sepse afeta cerca de 50 milhões de pessoas em todos os anos no mundo e pelo menos 11 milhões dessas pessoas evoluem a óbito. Estima-se, então, que 20% de todas essas mortes no mundo estão associadas à sepse, sendo muitas vezes um óbito evitável. E os principais problemas que estão relacionados a essa grande quantidade de óbito, que eles pontuam, né, como um fator primordial, seria o reconhecimento tardio da afecção e o tratamento inadequado. Pois veja, se eu tenho uma situação que é considerada, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, como um problema de saúde pública mundial, com uma grande quantidade de óbitos. E aí, não falando de óbitos, a gente fala de aumento de morbimortalidade, aumento de necessidade de reabilitação num paciente que evolui para o quadro de sepse, muitas vezes necessita de suporte intensivo. A gente tem que entender que é nosso papel enquanto profissionais de saúde, e aí eu não estou falando só do médico, eu estou falando de todos os profissionais que atuam na assistência, é nosso papel saber identificar, startar, ter esse olhar diferenciado, justamente porque foi visto que muitas dessas mortes podem ser evitáveis e elas vêm acontecendo justamente por esse reconhecimento tardio e um tratamento inicial inadequado. E aí a gente tem que a mortalidade por sepse no Brasil é em torno de 50% a 60% dos casos, ou seja, gente, é metade dos pacientes, e que a cada hora de atraso na administração do antimicrobiano, a mortalidade desse paciente aumenta em 8%. Então, sempre temos que pensar se pode ser sepse. E aí, trazendo dados retroativos, a gente sabe que em 2017 a OMS considerou sim a sepse como um problema de saúde pública mundial, mostrando a necessidade de criação de políticas públicas voltadas para a prevenção, para o diagnóstico e o tratamento adequados. Em outubro de 2021, então, ocorreu essa atualização das diretrizes, que foi publicada pelo IGSA, que é da campanha de sobrevivência de sepse, né, vem do inglês. E o que é que esse documento trouxe de novo lá em 2021? Algumas mudanças expressivas de conduta, de considerações, e ele também fez algumas recomendações, que ele coloca como melhores práticas, tá? O documento traz isso. É um documento extenso, é um documento que trata de vários pontos,
E eu resolvi trazer para vocês, digamos assim, os melhores momentos, que é aquilo que a gente mais discute e mais vê no nosso dia a dia. Vocês já devem ter escutado falar do Quick Solfa, né? Que é um score que ele pode ser usado como uma ferramenta. Porém, o Quick Solfa, nesse documento, ele veio mostrando que ele não deve ser utilizado como uma ferramenta de triagem única, quando ele é comparado com outras escalas, como, por exemplo, as escalas de Mills e News, que são escalas que estratificam a deteriorização clínica, sinalizam isso de alguma forma precoce, né? Ele não é melhor. Embora ele seja mais específico para definir um quadro de sepse, ele é menos sensível. Ou seja, toda vez que eu falo de sensibilidade, eu falo daquilo que vai me ajudar a fazer triagem, certo? E se eu tenho algo que não me ajuda a triar, eu abarco um número menor de pessoas, então eu posso perder oportunidades. E aí a gente volta para o nosso problema inicial, né, do grande número de óbitos. Pois bem, é uma recomendação forte de evidência moderada, segundo o documento mostrou, né, baseado nos trabalhos. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que vem ser esse Quick Solfa. Quais são os parâmetros que ele utiliza? Ele utiliza 3 parâmetros, em que cada um tem o valor de 1 ponto, e quando o paciente apresenta 2 ou mais pontos, ele considera com alto risco de ser sepse. Quais são eles? Hipotensão com uma pressão arterial sistólica abaixo de 100, alteração do nível de consciência baseado na escala de coma de Glasgow abaixo de 15 já pontua, e uma taquipneia acima de 22 impulsores por minuto, o paciente também já pontua. Então, como eu falei para vocês, é um score muito específico. Se o paciente tiver sepse, ele muito provavelmente vai ter essas alterações, mas a gente sabe que existem outras situações clínicas que não são infecciosas, que não estão relacionadas com a sepse e que podem causar essas alterações. E aí, como foi bem dito no documento, portanto, não é algo muito sensível, certo? Então, é importante que o médico saiba, à beira-leito, conhecer essas escalas, ter propriedade disso, para que ele faça a melhor análise. O segundo ponto, tá muito rápido, tá dando para entender? Beleza. O segundo ponto é em relação à coleta do lactato, tá? Aí ele coloca que para adultos com suspeita de sepse, sugerimos medir o lactato sanguíneo. No entanto, é uma recomendação fraca com uma evidência de baixa qualidade. Por que ele está dizendo isso? A sensibilidade do lactato também vai variar muito. Ele coloca de 66% a 83%. E a especificidade, ela é muito alta, mais uma vez. Baixa sensibilidade e alta especificidade. E ele coloca que o lactato deve, portanto, ser utilizado como um teste adjuvante, ou seja, ele deve me auxiliar naquela análise, também não sendo visto de forma única. Porém, é um medidor de, digamos assim, de boas práticas. Ele tem que ser coletado, ele faz parte do kit sepse, ele deve estar da coleta dentro da primeira hora, mas ele deve ser avaliado desse modo, certo? De forma, como ele coloca, né? É uma probabilidade pré-teste. O que isso significa? Ele vai medir a prevalência de sepse naqueles pacientes suspeitos. Então, eu preciso entender ele como um colega que veio me ajudar e não como algo definidor, certo? Mais uma vez, a gente sabe que existem outras situações clínicas que também podem alterar esse lactato. A outra situação que ele coloca é justamente a questão da antibiótico terapia endovenosa de amplo espectro, que deve ser iniciado na primeira hora para os pacientes com choque séptico ou sepse provável. E aí, nesse documento, ele traz algo diferente, que é essa tabelinha aqui do lado, ela bem mostra que ele vai fazer uma diferença entre sepse definida e provável de uma sepse possível. Possível é aquilo um pouquinho mais distante do real, né? É só possível. No entanto, se eu estou diante de um paciente com uma sepse definida
ou provável. Eu tenho que me perguntar se o paciente... Felipe, você não está vendo os slides? Mais alguém, gente, está com esse problema? Aqui no meu tá normal. Tudo tranquilo. Felipe, será que na tua internet? Aqui também tá tudo normal, tá aparecendo, doutora. Acho que talvez seja a internet. Às vezes, quando fica ruim, fica fraco, ele demora a atualizar. Deisiane quer falar? Pode falar. Clicou sem querer. Então tá, vou continuar. Pronto, deu certo. Bom, então, como eu estava falando, nesse novo documento, ele vem mostrando essa diferença de sepse definida e provável para sepse possível. No momento que eu estou diante de uma sepse definida ou provável, eu tenho que me perguntar se o meu paciente tem choque séptico. Independente disso, ele orienta que eu tenho que iniciar o antimicrobiano de forma empírica, de amplo espectro, dentro da minha primeira hora, certo? Quando eu vou analisar um quadro de sepse possível, aí eu vou fazer a diferença se o paciente tem ou não choque. Se ele tiver choque, eu não penso duas vezes e eu sou orientada a iniciar esse antimicrobiano de amplo espectro na primeira hora. Caso esse paciente não esteja apresentando sepse, eu posso postergar um pouquinho esse período. E aí eu estou autorizada a fazer um leve, digamos assim, um leve levantamento e avaliar se aquele meu paciente tem aquelas alterações por um quadro infeccioso ou não infeccioso. E aí, talvez, considerar iniciar esse antimicrobiano em até 3 horas do início desse protocolo. Por quê? Porque muitas vezes o paciente ele pode chegar para a gente com uma neoplasia, por exemplo. E aí ele vai ter alterações que podem estar associadas apenas com uma descompensação da doença de base e que não necessariamente me levam a pensar como forte hipótese sepse. Se é possível, deixa eu analisar melhor, deixa eu pedir os exames aqui iniciais do protocolo, do kit sepse e reavaliar esse meu paciente. Poxa, eu ainda estou na dúvida ou eu acho que realmente pode ser sepse? Eu até 3 horas inicio esse antimicrobiano, certo? E aí, o outro ponto seria em relação aos pacientes com sepse ou choque séptico com alto risco de infecção por MRSA. O que vem ser o MRSA? O MRSA é o Staphylococcus aureus resistente à meticilina, que a gente sabe que é muito mais encontrado no meio intra-hospitalar, porém, nós temos também o chamado CAMARSA, que é CA-MRSA. O que isso significa? É o MRSA da comunidade. Nós sabemos que temos pacientes que podem estar colonizados e que também estão vivendo a sua vida em comunidade, mas eles, sendo colonizados, eles têm fatores de risco. Então, quando eu estou diante de um paciente com sepse e choque séptico e que ele se enquadra nos fatores de risco que eu vou já explicar para vocês, eu tenho que considerar essa cobertura para MRSA, certo? Quais são esses fatores de risco? História prévia de infecção ou colonização por MRSA, antibióticos endovenosos recentes, e esse recente ele pode considerar em até 12 meses, os últimos 12 meses, certo? História de infecções cutâneas recorrentes ou feridas crônicas, a presença de dispositivos invasivos, e daí a gente fala sobre portocat, PIC, pacientes em hemodiálise, por exemplo, que é o próximo que ele cita, admissões hospitalares recentes e gravidade da doença. Aqui eu incluo também o paciente que esteve internado em ambiente de terapia intensiva nos últimos 12 meses, porque aí a gente entende que foi um paciente multiplamente invadido e a possibilidade dele estar colonizado por MRSA também é alta. Então, nesse momento, ele coloca como declaração de boas práticas aqui, se eu estou diante de um paciente com sepse ou choque séptico, e eu acho que ele se inclui nesses fatores. A gente sabe que no nosso serviço a gente tem encontrado muito disso. Eu tenho que ampliar essa cobertura para MRSA, e aí eu abro um parêntese e falo para vocês não esquecerem de vir discutir comigo, porque eu preciso sinalizar, lembrando que o antibiótico de alto custo precisa ser sinalizado para mim em até 24 horas da prescrição, certo?
Outra situação que o documento coloca é o paciente com sepse ou choque séptico com alto risco de infecção por micro-organismos multidroga resistentes, aqueles MDRs que a gente chama. Se ele tem alto risco para estar com uma infecção por micro-organismo resistente, eu tenho que considerar pelo menos 2 antimicrobianos de cobertura para gram negativo. E se ele tem baixo risco, eu posso iniciar com apenas um antimicrobiano para cobertura para gram negativo. Essa é uma recomendação, mais uma vez, fraca e de evidência muito baixa, mas ainda assim é o que a gente consegue principalmente manejar na prática. Claro, não esquecendo do controle da fonte, porque se eu tenho um paciente que está infectado e eu não atuar na fonte, de nada adianta eu usar um antimicrobiano, porque ele não vai fazer milagre, certo? Eu tenho que, se for um abscesso, cuidar da drenagem desse abscesso. Se for um paciente, por exemplo, com pé diabético infectado, tecido desvitalizado, úlceras crônicas infectadas, eu preciso atuar nessa limpeza, nesse desbridamento. E se for no caso, por exemplo, de um dispositivo, também retirá-lo, certo? Aí entra com declaração de boas práticas. E sempre, gente, sempre, assim como todo aquele paciente que usa dispositivos invasivos, é nossa obrigação, enquanto profissional de saúde assistente, olhar para esse paciente fez, né? Então, ouvindo agora? Tá. Eu acho que foi bug da internet. Vamos lá. Então, eu estava falando sobre a reavaliação diária dos antimicrobianos, certo? Então, no momento em que eu faço a prescrição desse antimicrobiano, da mesma forma que o paciente que está multiplamente invadido com dispositivos, eu devo me perguntar se aquele dispositivo ainda deve permanecer, eu também tenho que fazer isso com o meu antimicrobiano. A gente sabe que temos um tempo de ação desse antimicrobiano no momento que a gente prescreve, que é o que a gente chama de timeout. É o tempo que eu tenho para reavaliar se aquele antimicrobiano está sendo efetivo, se eu devo mantê-lo, ou se eu posso retirá-lo, ou se eu posso descalonar. Então, essa avaliação deve ser diária, tá, gente? Para que a gente também consiga falar um pouquinho sobre a farmacoeconomia. Outra situação que não mudou. Estão vendo? A Samara não viu a tela? Aqui pra mim tá normal, doutor. Tá. Outra situação que o documento coloca e que não teve alteração foi a recomendação do uso da norepinefrina como a droga padrão, né? Nos pacientes que estão em choque vão precisar utilizar agentes vasoativos. Então, a droga padrão e de primeira linha seria a noradrenalina, a norepinefrina, e o alvo para o paciente que tem choque séptico com uso de vasopressor é manter sempre uma PAM de 65, tá? Que é o nosso padrão. E aí eu tenho que considerar uma monitorização
uma monitorização invasiva de pressão arterial. Se o acesso venoso central não estiver disponível, eu posso iniciar um vasopressor no periférico, certo? E se a PAM não estiver adequada, e aí eu posso ir acrescentando vasopressores, como a vasopressina, e o paciente que tiver alguma situação de função cardíaca, mesmo sem hipoperfusão, eu posso iniciar a dobutamina. Isso aí ficou igual. Outro ponto importante é a procalcitonina, que ele também traz no documento, e ela foi muito badalada no momento da pandemia do Covid-19, do auge lá, né, da pandemia. Ela é um bom preditor de infecções bacterianas, ok. Mas, na suspeita de sepse ou choque séptico, não se recomenda usar a dosagem de procalcitonina associada à avaliação clínica para definir quando deve se iniciar o antimicrobiano. É uma recomendação fraca, com uma evidência muito baixa, mas a avaliação clínica e da história clínica com o exame físico, eu acho que é a velha e famosa frase que a clínica ela vai ser soberana sempre, né? Então, não considerar em solicitar uma procalcitonina para definir ser uma bússola do meu e definidor de quando eu tenho que iniciar ou retirar o antimicrobiano, certo? De forma geral, os conceitos, então, que vieram nesse novo documento ele eliminou o SIRS, né? Ficou apenas como uma infecção sem disfunção, sepse e choque séptico. Então, nós temos apenas esses 3 conceitos considerados no novo documento, em que a infecção sem disfunção é aquela que o paciente tem uma infecção suspeita ou confirmada, sem disfunção orgânica, de forma independente da presença dos sinais de SIRS, tá? A SIRS não faz mais parte dos critérios para a definição da presença de sepse, mas continua tendo um valor como instrumento de triagem, e é o que a gente vai ver no nosso protocolo. Eles são os primeiros que nós vamos olhar para ligar o alerta, certo? Então, como triagem para identificar os pacientes com infecção e potencialmente sob risco de apresentar sepse ou choque séptico. A sepse, então, ficou como presença de disfunção ameaçadora à vida, em decorrência da presença de uma resposta desregulada do organismo à infecção. E o choque é definido pela presença da hipotensão não responsiva à utilização de fluidos, independente dos valores do lactato. Mais uma vez, o lactato aqui aparece, ele vai ser nosso colega adjuvante, mas ele não define sozinho. Alguém levantou a mão, foi sem querer ou quer falar? Daiane. Acho que foi sem querer. Ok. Gente, até aqui foi como eu falei para vocês. Foi um breve compilado aí dos melhores momentos da última atualização que nós tivemos há 3 anos atrás e que vem se mantendo, né? E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o nosso protocolo em si, o que a gente vai instituir no nosso hospital, certo? Essa ficha, ela pode, ao longo do tempo, e deve, inclusive, ser melhorada. A gente, de forma inicial, vai pedir que vocês se guiem por ela, tá? Como é que vai ser? O paciente apresentou aqueles sinais de SIRS, né, que são disfunções orgânicas, hipertermia acima de 37,8 ou hipotermia abaixo de 35, leucocitose ou leucopenia ou desvio à esquerda, taquicardia, taquipneia, oligúria, hipotensão, rebaixamento do nível de consciência, dispneia ou dessaturação. Se ele apresentar, o meu olhar tem que ser abertura do protocolo de sepse. Quem é que pode abrir o protocolo de sepse? Qualquer pessoa. O técnico de enfermagem que está à beira-leito verificando os sinais vitais, ele verificou que o paciente está taquicárdico e teve episódio de febre. Está taquicárdico e está hipotenso. Ele deve acionar o enfermeiro ou o médico imediatamente. E já mostrar que aquilo pode ser um sinal de disfunção orgânica potencial para evoluir com uma sepse ou choque séptico.
O enfermeiro pode muito bem também, se perceber, abrir o protocolo e só passar para o médico, doutor, paciente com critério para abertura de protocolo. E o médico vai dar o segmento, certo? Vai assinar o nomezinho aqui, quem é o médico responsável, se tiver um médico assistente já o acompanhando. E o enfermeiro também assina com a hora do acionamento, certo? Vai pedir os exames, vai tomar as primeiras condutas, vai fazer a hidratação. Lembrando, gente, que a gente tem aquele emblemático 30 ml por quilo na primeira hora. E a gente sabe que é importante fazer a hidratação, mas a gente não pode esquecer que a gente tem que considerar a clínica do paciente. Nem todo paciente vai tolerar esse volume. O paciente que não tolerar todo o volume, não está errado se você recalcular para aquela realidade. Aí ele vai tolerar 500 ml. Eu vou fazer e vou auscultar. É em cima. É reavaliação contínua do paciente. Fazer uma ausculta, avaliar como ele ficou, se vai tolerar mais um pouquinho ou não, certo? E aí o médico vai fazer todo o pedido do exame de kit sepse, raio-x, se for o caso eletro, dosagem de troponina, se for o caso também, e vai marcar aqui qual seria o possível foco. Se tiver, se não, sem foco definido, ou se tiver outras infecções que não estejam contempladas aí nesses colchetezinhos, pode também escrever, certo? E aí vai marcar se o paciente ele tem critério para infecção, para sepse, choque séptico, afastado infecção, sepse ou choque séptico, se ele tem sepse ou choque séptico em cuidados de fins de vida. Natália, os pacientes que estão em cuidados proporcionais paliativos, eu preciso abrir o protocolo? Óbvio que precisa. Isso para a gente, ele vai ser auditado. Isso aqui é dado. A gente precisa entender o que está acontecendo na nossa realidade. Eu preciso enxergar de quantos protocolos abertos, quantas oportunidades foram perdidas e dentro desses que foram abertos, quantos óbitos, mas desses óbitos, quantos já estavam em cuidados proporcionais? Isso faz toda a diferença para a gente gerir, para a gente entender a nossa realidade, certo? E então, o paciente também em cuidados paliativos, ele tem que entrar no protocolo. E aí a conduta seria coletar os exames, tem que colocar a data e o horário da coleta do exame, porque isso também é auditado, vocês vão ver ali no final. E a prescrição do antimicrobiano também com a hora, ela precisa ser escrita. Se não tiver a hora do antimicrobiano que foi feita, no momento que a gente audita, vai ficar não conforme, gente, porque lembra que a gente conversou dos critérios, se for sepse ou sepse confirmada ou sepse provável, eu tenho que fazer o antimicrobiano de amplo espectro em até 1 hora. Então, se não tiver dentro disso, não vai estar conforme, certo? E a terceira avaliação, no caso, o terceiro item, que seria a segunda avaliação médica, que vai ser após os exames, e aí esse paciente, se tiver condições de ser reavaliado, por exemplo, numa unidade de internação ou na internação da sala amarela, ok. Paciente não teve condição de ficar, eu preciso que ele vá para a sala vermelha ou para a UTI de forma imediata. Essa avaliação vai ser feita pelo colega lá de cima, ou lá de cima não, lá de baixo, ou da sala amarela, da sala vermelha ou da UTI, certo? Ele vai olhar os resultados, ver se o paciente teve novas disfunções ou se não, certo? E vai encerrar o caso. Ficou como infecção, ficou como sepse, choque séptico, e aí finaliza o nosso protocolo. Todas as vezes que for aberto um protocolo de sepse, gente, ele tem que ser anexado ao prontuário do paciente, tá? Porque ele tem que ser dado esse segmento, não pode se perder. Não adianta abrir o protocolo num lugar e quando o paciente for transportado para o outro, não sei o que foi que aconteceu com o protocolo. Ele tem que ir junto com o prontuário do paciente, porque tem que ser feita essa análise final, certo? E essa análise de cada protocolo vai ser feito pelos coordenadores de área, certo? Por exemplo, o coordenador da UTI, eu, enquanto coordenadora da enfermaria adulto, coordenação da porta, da sala, do pronto atendimento em si, né? Todo, considerando todas as áreas, vai ser feito por nós, enquanto coordenação de área, para que a gente veja qual é o grau de conformidade do que vocês estão fazendo. A hora do lactato sérico que foi coletado foi dentro da primeira hora, e esse resultado aí entre o laboratório
foi liberado dentro de 30 minutos, ele pode e deve ser liberado em até 60 minutos. Mas eu já coloquei aqui o tempo mais curto, que é para a gente trabalhar com alvos menores mesmo. Quanto mais rápido sai esse lactato, melhor, mais conforme vai estar o meu protocolo. A hora da coleta da hemocultura e a hora da administração do meu antimicrobiano. Esses outros resultados a gente vai analisar de forma posterior, né? Se teve resultado, se cresceu alguma coisa depois ou não, se o paciente foi ou não encaminhado para UTI, aí leia-se como unidades intensivas, podendo ser a sala vermelha também, e o desfecho que a gente vai avaliar também se o paciente recebeu alta, se o paciente foi transferido, se ele ainda está internado ou se ele evoluiu a óbito, porque a gente vai conseguir ver o quanto que o nosso plano de ação, o quanto estamos sendo efetivos nessa identificação e na tomada de conduta. E assertivos também, certo? Existe não é nem um manual, eu esqueci o nome a denominação que a gente deu, mas já está com a enfermeira da qualidade para ser avaliado, que seria as escolhas iniciais dos antimicrobianos considerando cada foco, certo? Que eu quero difundir isso em todas as unidades, até para que, se você tiver dúvida, saber qual antimicrobiano inicial você escolher. Ah, doutora, mas foi um paciente que veio de outro hospital e estava internado há uma semana, fez antimicrobiano amplo e não tem como fazer esses iniciais. Entre em contato comigo, vocês sabem que eu sempre estou disponível. Se não é presencialmente, pelo telefone, tento responder a todos no tempo mais precoce possível. E a gente vai discutir a melhor escolha inicial, certo? E é isso, gente. Eu quero ouvir vocês. Eu quero saber se vocês têm dúvidas. Técnicos, enfermeiros, médicos, todos que estão participando. Oi, doutora, boa noite. A Lívia, tudo Oi, bem? Lívia, tudo bem? Pois é, eu acho que a senhora estava se referindo ao formulário, né? Que a gente vai Isso, fazer essa avaliação. Isso, tá tudo certo? tá tudo certo? Tá Esperar? tudo ok. Pode sim, tá Ah, tudo ok. obrigada, Que feedback. solta até. Queria agradecer pela oportunidade, né, desse aprendizado. Eu que já trabalho há um certo tempo na área da qualidade, mas eu gosto muito ainda da parte assistencial, né? A gente precisa muito aprender, até mesmo para avaliar certos documentos, certos protocolos, né? Como é que eu vou avaliar se eu não conheço, se eu não sei, né, o que se trata? E muito bacana a gente aprender essas atualizações. Eu confesso que eu não tinha esse conhecimento. Parabéns aí pela apresentação. Obrigada por prestigiar, por estar conosco também com a CCH, né? E você enquanto Uhum. qualidade. E fico muito feliz de você ter aprovado esse formulário para a gente poder rodar no hospital e ajudar as escolhas. E visando também o controle de microbianos, que a gente precisa estar em cima, a gente precisa reduzir custo e fazer sempre as escolhas mais assertivas, não só para o paciente, mas também para a gente ter uma farmacoeconomia dentro do nosso hospital, né? Ser tudo muito bem racionalizado. É, isso mesmo, com certeza. Além da gente garantir a segurança dos nossos pacientes, se a gente puder também trabalhar com a parte de economia, também isso garante, né, processos melhores definidos, né, melhores desenhados, né, que com isso, quando a gente diminui o custo, né, em alguns locais, em alguma área, a gente consegue atribuir esse valor em outro, né, e mais segurança, de repente, para os nossos pacientes, em produtos melhores, enfim, é muito bom isso. Parabéns. Gente, como é que diz a frequência? O doutor Fábio colocou no chat o Google Form. Só vocês irem lá e assinar, por favor. Tem 34 pessoas participando. Eu estou extremamente feliz por essa presença de vocês. Gostaria de ouvi-los. Só a Lívia falou. Alguém mais pode falar? Alguém mais tem alguma dúvida de preenchimento do protocolo? Ou eu dei uma aula muito boa, ou eu dei uma aula muito ruim, que ninguém entendeu nada.
Doutora, queria falar mais uma coisa, me lembrei agora. A respeito desse treinamento, né? A gente está abordando só para médicos, eu acho que tem médico, equipe multi aqui, né? Enfermeiros, fisioterapeuta, equipe Isso. multi. Eu queria saber se a senhora vai passar, pretende passar para a equipe técnica de enfermagem, né? Porque, como foi Sim. bem dito também na apresentação, né? São um dos profissionais, né, que tem o primeiro impacto, a primeira impressão, né, de que o paciente está com essa deteriorização a cada vez mais intensificada. Então, acho que a gente precisa treiná-los, né, para eles terem já esse start, né, esse alerta de, opa, o paciente já está com 2 sinais, né, o que a gente pode fazer? Com certeza, a gente já tem programado para fazer essa mesma capacitação presencial, segunda e terça-feira da semana que se inicia a próxima. E, com certeza, nas unidades em loco, eu vou, como eu faço no hospital todo diariamente, a gente acaba fazendo também essas orientações, tentando reunir ali o pessoal para tentar. Alô? Oi? Oi? Posso falar? Claro. Então tá, vou dar minha contribuição um pouquinho, né? Eu cheguei um pouquinho tarde, mas já deu para dar uma avaliada legal, principalmente na ficha. Eu sou técnica de enfermagem da UTI adulto e com certeza de grande valia esse treinamento, porque até é para a gente se atentar aos sinais que o paciente, que a gente acaba percebendo no paciente. E também, junto com a equipe multi, tentar intervir o mais cedo possível, né, com esse protocolo de sepsis, e quem sabe tentar reverter a situação do paciente. Então, acho que será bem válido mesmo essa ficha, pontuando essas coisas que você pontuou no treinamento, e com certeza faria assim, tá? Muito Passando obrigada. só para dizer que a equipe técnica de enfermagem também está presente. Perfeito, fico muito feliz. Muito obrigada pela presença, pelo empenho. Isso faz muita diferença. Boa Quem é mais noite, que quer doutora. pode falar? Sou a Adriana, da psicologia, né? Não tive a oportunidade de pegar desde o início, mas como a gente transita também muito, né, em todos os setores, todas as UTIs, sala vermelha, isso é muito importante para a gente também, né? Apesar da gente não ter um contato muito próximo do paciente, isso nos traz muito aprendizado. E eu quero agradecer que foi muito legal participar, foi muito proveitoso, né? E é isso. Obrigada. Parabéns. Nada. Quem mais? Quem que levantou a mão? Nadson? Quem é Nadson? Oi, doutora. Oi. Uma dúvida, na verdade, a internet falhou aqui, eu não acabei não pegando a informação toda. Certo. Você falou do MRSA, né? E do MRSA da comunidade, né? Certo. Eu ouvi você falando que os fatores de risco, no caso, seriam uso de antimicrobiano endovenoso prévio e estadia na UTI prévia. Essa estadia, eu não peguei o tempo de estadia, se seria 6 meses ou 12 meses, acabou cortando, falhando a... Tanto o tempo de antimicrobiano quanto o testado em terapia intensiva previamente, a gente considera até 12 meses, tá? Nos últimos 12 meses, a gente considera que tem fator de risco para pelo menos estar colonizado com massa. Isso no caso para choque séptico, isso? Ou para todos? Sepse ou choque séptico. Ok. Teve alguém que fez perguntas aqui no chat? Eu não olhei. Cadê? Não. Mais alguém, gente, para fazer perguntas? Acho que é isso. Então, quero agradecer mais uma vez, tá? Todos vocês, muito obrigada. Ai, Samara quer falar? Pode falar.
Oi, boa noite, Nath. Oi. É só em questão da reavaliação médica, que eu não peguei direito, que eu acho que cortou, se tem que ser obrigatoriamente na primeira e terceira hora a reavaliação do paciente. Não. Essa reavaliação, ela vai ser de acordo com as medidas que você vai tomar, tá? Não vai ter tipo assim, eu tenho que fazer aqui na primeira hora e depois na terceira hora. Você pode muito bem solicitar os exames se o paciente não tiver instabilidade ao critério de ser transferido de forma imediata para uma terapia intensiva e ficar no leito de unidade de internação. Você pode avaliar o paciente após os exames, por exemplo. Fez as primeiras medidas, o paciente ficou estável, ficou mais confortável, ficou tranquilo. Você pode esperar os exames e reavaliar ele depois desses exames. Pode falar, Fernando. E, doutora, boa noite a todo mundo. Eu queria saber se a gente tem alguma recomendação nossa. A gente falou sobre o uso de antibiótico pré-VV. Eu queria saber se sobre oral a gente tem, porque o nosso perfil, a gente já costuma receber pacientes que já passam em muitas UPAs, PS e outras unidades. Então, é comum a gente receber, sei lá, o paciente está usando Cipro, Clinda há 21 dias, 14 dias ou algo do tipo. A gente tendo forte suspeita, vale a gente entrar escalonado ou ainda não? Esse uso de antimicrobiano via oral, a gente sabe que todo antimicrobiano utilizado ele vai ter uma pressão positiva em relação àquela afecção. Pode não ser efetivo ao ponto de curar, se não for, ele vai chegar até nós no pronto atendimento. Então, assim, se ele estiver fazendo uso de antimicrobiano via oral e tiver um pouquinho mais grave, com uma situação um pouquinho clínica, um pouquinho mais robusta, com ou grande potencial de descompensar, eu acho por bem a gente escalonar, e aí você pode fazer essa escolha comigo, ou se tiver como, sei lá, se for 3 horas da manhã, não vai conseguir falar comigo, pode fazer a sua escolha e a gente pode discutir isso de forma posterior. Como eu disse na apresentação, é uma reavaliação diária. Precisa manter? Dá para descalonar? Ficou bem? De repente, com as medidas ele melhorou? Vamos tentar descalonar e ver como ele fica? Então, é considerado sim, mesmo que não seja antimicrobiano endovenoso, que ele vai ter uma pressão positiva ali, ele pode ter gerado algum grau de resistência de uma forma global ali no paciente. A gente recebe muito pé infectado, muita úlcera de pé diabético, pacientes que já chegam até num grau avançado ali. E, por exemplo, já fez uso de clindamicina. Clindamicina cobre basicamente o quê? Gram-positivos, anaeróbios. Tem cobertura para massa? Tem. Será que vale a pena a gente manter essa clinda endovenosa? Acho que não. Vamos tentar escalonar, é um paciente que já não está bem, e aí a gente tenta depois, se for o caso, descalonar. Eu acho que esse seria mais o pensamento. Acho que eu te respondi? Ficou claro? Sim, obrigado. Nada. Mais alguém, gente? Pessoal, mais uma vez, muito obrigada. Como eu disse, a gente vai fazer esse treinamento ainda de forma presencial no auditório, segunda e terça-feira, dia 21 e 22, às 10 horas da manhã. Então, quem puder dar uma fugidinha, quiser tirar outra dúvida, sempre estou à disposição. Esse formulário que a Lívia disse que já autorizou, então a gente vai pedir para rodar amanhã mesmo. Eu já peço para a gente começar a rodar isso e colocar nas unidades para guiar, né, todo mundo, a gente poder falar sempre uma mesma língua. E só aproveitando a oportunidade, dia 30 desse mês, quarta-feira, sem ser na que vem, na última, a gente vai estar promovendo uma palestra sobre cuidados paliativos. Eu até mandei nos grupos, não sei se todos viram, às vezes muita coisa no WhatsApp, sobre cuidados paliativos com um médico paliativista, amigo pessoal, que também trabalha comigo. Ele fez residência em São Paulo, de clínica médica e medicina, e cuidados paliativos mesmo, pelo IANSP, e eu acho que ele tem muito a nos acrescentar. Temos recebido um perfil muito complexo de pacientes cada vez mais, e acho que é importante a gente se sentir seguro para fazer essa abordagem inicial e estar aberto para todo mundo da assistência, enfermeiro, técnico, médico, todo mundo, psicólogo, fono, fisioterapeuta, todo mundo, que eu acho que vai ser vai ter muita coisa a acrescentar.
tá bom? Um beijo para vocês, bom descanso, muito obrigada pela presença, por não me deixarem sozinha aqui. Tchau, tchau. Boa noite.